maio de 2014, com a assinatura de um termo de acordo com o governo federal, foi formado um grupo de trabalho que resultou na proposta de reestruturação da carreira policial. A TV FENAPEF dessa semana entrevistou o coordenador desse grupo, que vai falar um pouquinho da temática dessa nova proposta. Confira a entrevista. Luiz Carlos, por que a FENAPEF aceitou participar do grupo de trabalho e por que ela só aceitou esse acordo em 2014 e não em 2012 e 2013? É importante a gente fazer esse esclarecimento porque esse ponto tem sido objeto de dúvida de grande parte dos nossos sindicalizados. A federação só aceitou o acordo em 2014, em maio de 2014, porque os termos que foram ali propostos foram os mais adequados ao que a gente estava buscando, que é a reestruturação da carreira. Em momento algum, durante a greve de 70 dias de 2012 e nas diversas paralisações e manifestações e mobilizações que foram feitas no ano de 2013, o governo ofereceu nada nem parecido com o que foi oferecido em maio de 2014, quando nós aceitamos a proposta. Então, a gente entende que nós só aceitamos no momento em que a proposta se aproximou mais daquilo que nós estávamos buscando. Qual que é o objetivo do grupo de trabalho e quem compõe ele hoje? O objetivo do grupo de trabalho é dar continuidade àquilo que foi iniciado com a aceitação do termo de acordo. Nós só aceitamos o termo de acordo porque o governo propôs e depois editou a medida provisória 650, fazendo uma alteração na Lei 9266, colocando ali de forma bem explícita, conforme está na Constituição, que a Polícia Federal é estruturada em carreira, no singular, e que todos os cargos dessa carreira são de nível superior, cujo ingresso é feito por provas ou provas e títulos. Então, essa redação é exatamente aquela que nós estávamos buscando, para deixar claro o texto constitucional. Então, nós aceitamos o termo de acordo e foi estabelecido que um grupo de trabalho criado, com componentes da Federação Nacional dos Policiais Federais, do Ministério da Justiça, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, iriam elaborar um estudo para dar continuidade ao processo negocial e apresentar a proposta da segunda fase da reestruturação da carreira. A primeira fase da reestruturação da carreira foi com a modificação na 9266 e edição da MP 650. E a segunda fase da reestruturação da carreira viria após o trabalho do grupo de trabalho, com a apresentação de uma segunda fase dessa reestruturação, onde seriam colocadas as atribuições dos cargos, que hoje são feitas na informalidade. Essas atribuições seriam colocadas em lei e seria efetivada para nós uma tabela remuneratória de nível superior, conforme ao que hoje já é recebida pelas demais carreiras típicas de Estado. Esse era o objetivo do grupo de trabalho. E os componentes do grupo de trabalho foram escolhidos pela diretoria da Federação, colegas do Brasil inteiro, com uma característica técnica. Procuramos pessoas com perfil técnico e não político, menos político e mais técnico, e procuramos dentro do nosso efetivo aqueles colegas que tinham estudos publicados na área de administração pública, estudos publicados na área de carreira no serviço público, colegas que eram professores da Academia Nacional de Polícia, colegas que eram professores universitários. Procuramos dar uma marca técnica a esse grupo para que ele pudesse representar da melhor forma possível diante do governo os policiais federais brasileiros. E o único componente do grupo de trabalho que tinha participação em sindicato era eu, que era o coordenador do grupo de trabalho, que tinha participação na diretoria da federação. Os demais eram pessoas da base sindical e de perfil eminentemente técnico. Qual que é o teor da proposta apresentada para o governo? Nós primeiramente iniciamos um grande estudo dentro do grupo de trabalho, um grande estudo iniciando na Constituição Federal, no direito constitucional, sobre quais eram ali as atribuições da Polícia Federal diante do texto constitucional. Fizemos um estudo na legislação infraconstitucional, fizemos uma grande coletânea nacional de documentos que são produzidos pelos policiais federais dos cargos de agente, escrivão e papiloscopista, e ali nós mapeamos as atribuições que são hoje exercidas na informalidade pelos policiais federais. Fizemos esse estudo e elaboramos uma proposta que é composta de uma monografia, onde tudo isso aí é demonstrado de modo científico, técnico, empírico, e também elaboramos uma minuta de medida provisória, porque o termo de acordo que nós assinamos ficou estabelecido que, ao final do prazo, o governo apresentaria uma medida provisória, um projeto de lei, contemplando aquilo que foi estabelecido no termo de acordo. Então, nós apresentamos uma proposta para o governo que contempla as seguintes diretrizes. Primeiro, a colocação em lei das atribuições que hoje são desempenhadas praticamente na informalidade pelos agentes, escrivães e papiloscopistas.
Segundo, a unificação dos cargos de agente escrivão num novo cargo operacional, com a transferência das atividades hoje burocráticas, cartorárias, para o servidor do plano especial de cargos. Uma tabela de nível superior, remuneratória de nível superior, igual a que as demais carreiras típicas de Estado recebem. Podemos citar aqui apenas a título de exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, as agências reguladoras, os fiscais da Receita, que eram categorias que estavam alinhadas conosco em 2004 e de lá para cá foram desalinhadas, tiveram ganhos muito maiores que nós. Então nós apresentamos também para o governo uma tabela que contempla o nosso realinhamento para o mesmo nível, o mesmo patamar remuneratório das demais carreiras típicas de Estado. E também nesse estudo foi apresentado o projeto de reconhecimento do laudo pericial feito pelo papiloscopista. Isso também estava contemplado no termo de acordo. Então essas foram as diretrizes básicas. Também nós asseguramos ali que tudo que for conquistado para o nosso servidor ativo seja também estendido ao servidor inativo e para os pensionistas. Então nós elaboramos ali uma proposta que contempla todos esses itens aqui que eu te falei e foi apresentado ao governo. Quando o governo deveria ter apresentado a proposta? Conforme termo de acordo assinado pelo governo federal, o grupo de trabalho deveria durar 75 dias, prorrogável por mais 75 dias. E ao final disso, o governo deveria, uma vez recebida a nossa proposta, nos apresentar uma contraproposta. E esse prazo expirou no dia 30 de novembro. Nós apresentamos a nossa em setembro, na primeira quinzena de setembro. Os policiais finalizaram a proposta, né, da federação, do grupo de trabalho, encaminhamos ao governo em meados de setembro e estamos desde novembro aguardando uma resposta do governo. Quais são os próximos passos que a categoria pretende tomar diante desse não cumprimento do prazo? É exatamente tentando responder a sua pergunta que nós estamos reunidos aí nesses 2 dias, a Federação, a diretoria da Federação Nacional de Policiais Federais, com os presidentes dos 27 sindicatos estaduais que compõem a federação. Estamos aqui reunidos traçando um planejamento estratégico para que nós possamos operacionalizar, contemplar as diretrizes desse termo de acordo que foi assinado, né? A questão é muito séria, o governo tem conosco um compromisso assinado no qual ele deveria apresentar uma proposta em 30 de novembro, não o fez até agora. Então nós decidimos ali várias medidas. Uma delas é continuar percorrendo o caminho político, retomando o diálogo dentro daquilo que o jogo político nos impõe. Nós iremos retomar o diálogo com todos os atores envolvidos nessa questão toda. No caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Justiça, a Direção-Geral, todos aqueles que estavam ali comprometidos no grupo de trabalho, eles devem satisfação à categoria e devem também se empenhar para que o termo de acordo seja efetivamente cumprido. Então, nós pretendemos, doravante, de agora em diante, continuar percorrendo esse caminho político, agora com muito mais intensidade. Temos um novo ministro do Planejamento, que já convocou as entidades representativas de servidores para uma reunião no dia 20 de março. Nós temos grande expectativa nessa reunião e sem perder de vista outras medidas que nós possamos tomar, principalmente no campo jurídico. Então, nós estamos agora, nesse momento, diante desse planejamento estratégico e, de imediato, é percorrer os caminhos políticos e retomar o diálogo, retomar a discussão para que a categoria tenha o seu pleito atendido. E esse é o nosso maior objetivo. Então, Luiz Carlos, fala um pouquinho assim de como, resumidamente, o que muda dos cargos como é hoje, agentes, escrivães e papiloscopistas, e como que vai ficar depois desse projeto de reestruturação. A primeira modificação é do ponto de vista legal, né? Essa modificação proposta pelo grupo de trabalho, ela trará uma segurança jurídica muito maior para o servidor. Primeiro, para os cargos de agente e escrivão, se forem unificados no novo cargo, e regulamentadas as atribuições, tudo aquilo que é feito lá na prática, se estando regulamentado dentro de uma lei, ele traz segurança jurídica para aquele que opera. E hoje nós não temos essa segurança jurídica, porque as nossas atribuições estão lançadas numa portaria de 1989 do Ministério do Planejamento. E houve decisão da Justiça Federal aqui, do Distrito Federal, que anulou essa portaria. Isso está sendo questionado judicialmente lá, mas de qualquer forma já houve uma manifestação do Poder Judiciário no sentido de que nós não temos atribuição prevista em lei. Então, a primeira questão é do ponto de vista legal. Nós temos uma segurança jurídica para fazer a nossa atuação conforme a Constituição manda.
não só aos agentes escrivães, como também ao papiloscopista, que diuturnamente elabora laudos. E esses laudos, eles servem para a condenação criminal de réus em processos judiciais. Então, a partir desse momento que esse laudo é reconhecida a natureza pericial dessa atividade e o laudo reconhecido como um laudo, os processos judiciais ganham força para a condenação daqueles que ali estão acusados. A sociedade e o cidadão de bem como um todo só teria a ganhar se o que nós estamos propondo fosse efetivado e implementado pelo governo. Primeiro que a Polícia Federal ela ganharia um perfil muito mais operacional e muito menos burocrático, porque o escrivão, que é um policial completo, que tem a mesma formação do agente e que acaba no dia a dia sendo sugado pela burocracia que contamina o inquérito policial, esse escrivão, ele, juntamente com o agente, no novo cargo que surgiria, ele poderia atuar exclusivamente na atividade operacional, seja atividade operacional da parte de polícia administrativa ou de soberania, ou seja na parte investigativa de polícia judiciária, que nós somos a polícia, que é a única polícia que, pela Constituição Federal, temos garantido o ciclo completo de polícia. Então, nós ganharíamos um perfil, a Polícia Federal ganharia um perfil muito mais operacional. E um grande número de servidores que está ali absorvido pela burocracia migraria para a atividade operacional, o que certamente daria reflexos imediatos na vida do cidadão. Porque o policial atuando diretamente na atividade operacional é mais policial no combate à corrupção, é mais policial no patrulhamento de fronteira, é mais policial nas investigações sensíveis, é mais policial na atividade de inteligência. Então, quem ganha com isso, certamente, com essa reestruturação, que nós tivemos um efetivo motivado, com uma completa segurança jurídica para a sua atuação e uma tabela de vencimentos digna, e conforme as demais carreiras típicas de Estado têm, certamente a sociedade é quem mais ganhará com isso. Então, nós entrevistamos o Luiz Carlos Cavalcante, que ele é diretor da Federação, e falou um pouquinho do projeto de reestruturação da carreira policial federal. Daiana Muniz para a TV FENAPEF.